Então vamos a mais um exemplo aí, mais uma situação, na verdade, na qual a gente pode trabalhar com as equações separáveis como forma de resolução. É um modelo de desintegração radioativa. Então é o seguinte, o que é o modelo de desintegração radioativa? Fatos experimentais mostram que materiais radioativos desintegram a uma taxa proporcional à quantidade de Q presente no material. Quer dizer, a quantidade de massa perdida é diretamente proporcional à quantidade de massa presente. Quer dizer, a taxa de variação da massa é diretamente proporcional à quantidade de massa presente. Então, isso é bem parecido com o modelo de Malthus. Só que no lugar do N que a gente usava lá de quantidade de bactérias, aqui a gente vai usar o Q para representar a quantidade de massa. Então é a mesma coisa. Então a gente pode, quer ver, escrever aqui a nossa expressão. A taxa de variação da quantidade em função do tempo é diretamente proporcional à quantidade. Só mudou que lá era N número de bactérias e aqui é Q quantidade de massa. Da mesma forma que lá a gente tem que equação separável, a gente pode passar esse Q para cá, vai ficar 1 sobre Q dq dt igual a K. Mesma coisa, integrando os dois lados, o lado esquerdo em relação a Q, o lado direito em relação a T. A integral vai ficar ln de Q, que é quantidade, a integral do lado direito em relação a T é o Kt mais C. Aplicando a função logarítmica, pega essa base, passa essa base para cá, fica E elevado a Kt mais C, está aqui. Esse mais nos permite ainda separar isso aqui em duas expressões. Como esse E elevado a C, E elevado a constante é constante, então eu troquei por C. Então a nossa fórmula nos diz que a quantidade de massa é igual a C vezes E elevado a Kt, onde esse K é, na verdade, a taxa de desintegração. Então, naquela fórmula a gente vai usar o seguinte. Inicialmente tem 50 miligramas de material. Após 2 horas, o material perdeu 20% de sua massa original. Então, quer saber, diante dessas informações, como fica aquela fórmula e mais, qual é a quantidade de material após 4 horas. Então, a fórmula é essa, A fórmula é essa, que a quantidade de massa é igual a C vezes E elevado a Kt. Duas informações nos foram dadas. Inicialmente, essa quantidade de 50 miligramas e após 2 horas ela perdeu 20%, ou seja, passou a ser 40 miligramas. Com essa informação, como fica essa fórmula? Essa é a pergunta. Como vai ficar essa fórmula? Segunda pergunta, depois de 4 horas, qual seria a quantidade de massa? Então vamos lá. Inicialmente, então quer dizer T igual a 0, a gente tem uma quantidade de 50 miligramas. Substituindo esses dados na nossa fórmula, o Q por 50 e o T por 0, a gente vai ter que o C igual a 50. Então a gente vai ter uma expressão dessa forma, Q igual a 50 elevado a Kt. Outra informação, depois de 2 horas, perdeu-se 20%. Então perdeu-se 10 miligramas, passou a ser 40. Vamos substituir na fórmula, Q por 40, T igual a 2, então vamos trocar o T por 2, vai ficar assim, dividindo 40 por 50, e aplicando o Ln dos dois lados, Ln de E elevado a 2K vai dar 2K, igual a Ln de 0,8, 2 partes dividindo aqui, e o K vai ser igual a menos 0,1116. Por que o K é negativo? Porque acontece a desintegração, então há uma perda de massa. Então, como está perdendo massa, por isso o K é negativo. Essa taxa ela é negativa, ela representa perda. Assim como no crescimento populacional a gente encontrou uma taxa positiva de 10%, então aqui a gente encontra uma negativa. Então, o K igual a menos 0,16, nós vamos pegar a nossa fórmula e trocar o K por menos 0,1116. Essa é a fórmula que o exercício pediu. Além disso, ele pediu a quantidade depois de 4 horas. Para encontrar essa quantidade depois de 4 horas é simples. O que a gente vai fazer? Trocar esse T por 4. Então, substitui o T por 4 e aí a gente tem a quantidade após 4 horas e essa conta vocês vão fazer depois aí.
Então, para encontrar a quantidade depois de 4 horas, é só trocar o Q por 4, o D por 4, e aí encontrar a quantidade. Então, os problemas que a gente vê, né, que são aplicáveis à questão da equação separável como forma de resolver, geralmente apresentam equações desse tipo, né, que são equações onde a gente consegue separar as suas variáveis.